Bom dia, Brasília! Estamos no ar com mais um informativo Rota de Chamada. Mas, primeiramente, parabéns a você, trabalhadora, parabéns a você, trabalhador, parabéns a você, metroviária, parabéns a você, metroviário, pelo Dia do Trabalho. Ocorreu na quinta-feira, mas hoje é sábado, estamos aí dando os parabéns para você. Estou aqui com a nossa diretora, Neiva Lopes. Bom Bom dia. dia, Neiva. Mas antes de começar a conversar com você, Neiva, eu queria que colocasse uma imagem no ar que tem sido constante, né, esses problemas com o metrô, a estação fechada, tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, Valdir. Bom dia. Infelizmente, no domingo último, dia 27, os usuários foram acessar o sistema e encontraram os portões fechados. Nós estamos aqui toda semana fazendo essas denúncias, dizendo o estado que o metrô está. E chega a esse ponto da própria empresa soltar um comunicado e deixar todos os usuários na mão, né? As pessoas que trabalham domingo, que vão para o lazer, principalmente agora que o GDF lançou o Vai de Graça aos domingos e feriados, acontece esse problema. É um problema recorrente que vem acontecendo no metrô, questão de falta de investimento que aconteceu lá atrás. Então, estes disparates que estão acontecendo é fruto de uma falta de investimento que acontece desde 2019. E a gente vem colhendo esses frutos, e o que é preocupante é que não se resolve estes problemas da noite para o dia. Ou seja, o metrô chegou a um ponto agora que parou, ficou a metade do dia parado por um problema de sinalização. Todo o sistema, a cidade parada, graças a Deus que era no domingo, que Claro. diminui a quantidade de trabalhador. Mas se fosse durante a semana, a cidade vira um caos, porque o GDF deixou de investir nos últimos anos e chegou a esse ponto de falta de modernização, falta de manutenção adequada, falta de peças, falta de uma série de coisas que chega a esse ponto. E nós sabemos, Valdir, que os usuários que estão na ponta estão sofrendo com isso, e a gente, infelizmente, não tem uma notícia boa para dar da noite para o dia. Nós não podemos dizer que o mês que vem, a semana que vem, vai resolver esse problema, que são problemas, o metrô é um sistema complexo, Claro. são problemas que eles só são resolvidos a longo prazo. São problemas que eles devem ter um projeto, o governo tem que projetar, tem que fazer vários testes e tem que viabilizar sempre este trabalho para que não chegue a esse ponto. É lamentável que o público de Brasília chegue num ponto desse, de uma estação não abrir por problema de sinalização, por problema de modernização, enfim, N outros problemas técnicos de manutenção, da qual ele não pode resolver da noite para o dia. Ô, Neiva, uma coisa que eu tenho notado ultimamente eu sou um usuário do metrô. Eu, volta e meia, tenho minhas reuniões em Taguatinga, Águas Claras, nosso estúdio fica aqui no centro de Brasília, no Brasília Shopping, e eu sou usuário do metrô, que eu prefiro deixar meu carro aqui de metrô e depois voltar. E eu tenho notado que os trens estão bem cheios e fora do horário de pico. E não é só eu que tenho notado, as pessoas sabem que a gente apresenta um programa aqui, Rota de Chamada, e passam um zap falando, os trens estão muito cheios. O que está vendo, Neiva? Então, é o que eu acabei de falar, que assim, é deprimente para a população de Brasília. A gente, enquanto entidade sindical, a gente se sente assim, impotente, na verdade, diante desse caos que chegou o sistema. Atualmente, com esse caso de uma manutenção privatizada que existe no metrô, que não faz o serviço como tem que fazer, a falta de peças que o metrô também não viabilizou no passado para que essa manutenção fosse viabilizada até hoje, o que acontece? Os trens estão quebrando e hoje nós estamos com um número muito reduzido de trens. Ou seja, reduz a quantidade de trens e aí as pessoas estão nas estações para acessar os trens e não conseguem porque está superlotado. E às vezes as pessoas até acham que é porque aumentou o número de pessoas. Realmente, aos domingos, aumentaram o número de usuários sim no sistema, até por causa desse tarifa zero que está em Sim. vigor, realmente um público que antes não acessava o sistema voltou a acessar. Só que durante a semana
é o público trabalhador mesmo, são as pessoas, são os estudantes, são os trabalhadores, são as pessoas que estão indo para o médico, são as pessoas que transitam pela cidade e às vezes tem que deixar passar 1 ou 2 trens para conseguir entrar. Então, se nós tivéssemos um número maior de trens, consequentemente, oferece mais trens, as pessoas são levadas ali nas plataformas das estações e não acontece esse congestionamento que está acontecendo. Uma vez que esses trens quebram, não tem peças, não tem manutenção, o GDF não fez um projeto para compra de trens no passado, como eu falei, é um investimento que você tem que estar olhando o tempo todo, chegou a esse ponto de ter vários trens quebrados, parados num pátio de estacionamento, e aí reduz a quantidade de trens e aumenta o número de usuários. O que acontece é o que a gente está vendo. Trens superlotados, pessoas passando mal e muitos usuários que às vezes nem conseguem entrar no trem. A gente fica triste com isso. Eu também sou empregada e sou usuária do sistema. Também. E eu assisto todos os dias, principalmente no horário de pico, que eu vou até Águas Claras, por exemplo, e é triste porque as pessoas trabalham o dia inteiro, tá cansada, aí pega aquele trem extremamente lotado ali, espremido ali na porta, e fica 1 hora até chegar na sua casa. É bem desagradável. É um desrespeito com o trabalhador. A gente está falando aqui até do Dia do Trabalhador, né, que está sendo comemorado aí essa semana, e a gente fica bem triste como que o trabalhador do Distrito Federal está sendo destratado, principalmente no transporte público metrô, que é um transporte em massa. Neiva, nós estamos chegando ao final do nosso informativo. Logicamente, eu não poderia encerrar nosso programa no sábado. Quinta-feira, agora, dessa semana, foi comemorado o Dia do Trabalhador. Gostaria que você encerrasse mandando uma mensagem para a metroviária e, acima de tudo, como você também tocou, os trabalhadores que utilizam o sistema. Eu queria deixar aqui, primeiramente, uma mensagem para a categoria metroviária, que, antes de tudo, são os fortes, que mantêm esse sistema, todas essas falhas, todas essas faltas, os empregados estão lá. São os empregados públicos que têm compromisso com a empresa pública e com os usuários. Muitos deles trabalham 9 horas e meia por dia para atender essas demandas do sistema. Então, meus parabéns a todos os metroviários, todas as metroviárias, todos os trabalhadores e, em especial, aos nossos terceirizados, que nós não podemos falar aqui, mas muitos dos nossos terceirizados estão sofrendo também com problemas de trabalho, né, no sistema. Nós queremos parabenizar todos os trabalhadores também que são transportados todos os dias e dizer que é o trabalho que gera riqueza. Parabéns a todos nós. É isso aí. Agradeço muito a participação da nossa diretora do Sindmetrô-DF, Neiva Lopes, e você que nos acompanha até agora. Estaremos de volta na próxima semana com mais um informativo Rota de Chamada. Final de semana abençoado a todas e todos. Tchau, tchau.